Alô pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso assunto sobre sistemas lineares invariantes no tempo e hoje nós vamos ver algumas propriedades da representação da resposta ao impulso. Então nós temos aqui algumas propriedades que eu quero mostrar para vocês, que são como a resposta ao impulso caracteriza um sistema linear invariante no tempo completamente, né? Então, as propriedades que H de T tem é de se esperar que essas propriedades elas estejam relacionadas aos sistemas, às características do sistema. Então, as características da resposta ao impulso devem ter alguma relação com as características do sistema. Bom, além disso, quando a gente interconecta sistemas, a gente também vai encontrar algumas relações entre as respostas ao impulso dos sistemas interconectados. Então a gente vai ver algumas interconexões e depois vamos falar sobre as relações, as características da resposta ao impulso. Então a primeira interconexão que eu quero mostrar é a conexão paralela, né? Que uma entrada x de t é a entrada para dois sistemas simultaneamente, um com uma resposta ao impulso h1 de t, outra com a resposta ao impulso h2 de t. E a saída desses dois sistemas é somada para fazer, portanto, a saída y de t. Então, pela propriedade da linearidade e invariância no tempo, a saída de h1 de t aqui, ó, desse sistema será x de t convoluído com h1 de t. E é essa a parcela primeira dessa equação. A saída do sistema inferior aqui seria x de t convoluído com h2 de t, que é essa segunda parcela. Quando eu somo as duas coisas, ó, eu tenho a saída y de t dada por isso aqui. Bom, mas a convolução tem aquela propriedade da distributividade, ou seja, a soma de duas convoluções com o mesmo sinal aqui, ó, entre elas, eu posso colocar o sinal em evidência, né, e fazer a convolução com a soma das duas respostas ao impulso, que é essa equação aqui, ó. Então, pela propriedade da distributividade, isso aqui é igual a isso. E, portanto, eu posso chamar isso aqui de um HPAR, né, de paralelo, HPAR de T, onde HPAR de T é a soma de H1 com H2. Então, a gente vê que esse sistema em paralelo, ele é equivalente a eu tomar um único sistema cuja resposta ao impulso é H par de T, que é a soma de H1 com H2, e, portanto, eu tenho que um sistema em paralelo é equivalente a somar as respostas ao impulso individuais dos sistemas interconectados. Claro que se fosse mais ou menos aqui, seria mais ou menos, dependendo do sinal que eu colocasse aqui na entrada do somador. Mas o que é importante é que conectar dois sistemas em paralelo equivale a eu ter um único sistema equivalente em que a resposta ao impulso desse sistema equivalente é a soma das conexões, a soma das respostas ao impulso das conexões em paralelo. Então está aqui, ó, em desenho para mostrar que a resposta ao impulso daquele sistema paralelo, eu posso substituir aquele sistema por um único cuja resposta ao impulso é a soma das respostas ao impulso individuais. Então, quando nós temos dois sistemas em cascata, né, em que a saída de um sistema é conectada à entrada de outro sistema, então a saída de H1, que é Z de T, é conectada à entrada de H2, essa conexão é chamada de conexão em série ou em cascata, né? Então, indo de trás para frente aqui, ó, nós podemos ver que Y de T, que é a saída do segundo sistema, pela propriedade da linearidade e da invariância no tempo, y de t é dado pela convolução entre a entrada a esse sistema, z de t, e a resposta ao impulso, que é h2 de t. Então está descrito aqui nessa equação. Y de t é z de t convoluído com h2. No entanto, pela figura, quem é z de t? Usando a mesma propriedade, os dois sistemas são lineares invariantes no tempo, portanto, z de t é a convolução entre x de t e h1 de t. Está dado por essa equação aqui. Bom, então, substituindo esta representação do z de t aqui nessa equação, por z de t,
nós temos que a saída y de t é x de t convoluído com h1 de t convoluído com h2 de t. Pela propriedade da aditividade, né, que a gente usou, portanto, essa propriedade, e aí eu posso substituir, ó, essas duas funções aqui, ó, essa convolução, essa segunda convolução aqui, por um HSR de t, de serial. Então, cascatear dois sistemas equivale a eu ter um único sistema cuja resposta ao impulso seria a convolução entre os dois sistemas, entre as respostas ao impulso dos dois sistemas cascateados, como está mostrado aqui na equação, na figura. Essa figura aqui seria então a equivalente a dois sistemas em cascata, onde a saída, a resposta ao impulso desse sistema em cascata equivalente seria a convolução entre os dois sistemas que estão conectados em série. Então, nós temos duas representações, portanto, ó, paralela, em que a equivalência é a soma das respostas ao impulso, e em cascata, em que a equivalência é a convolução entre as duas respostas ao impulso. Um sistema é dito ser inversível quando você coloca na entrada desse sistema uma entrada qualquer e a saída é a própria entrada, a original. Então, se o sistema é inversível, existe um sistema que você conecta em cascata a esse sistema que faz o inverso do que esse sistema original faz. Portanto, se ele faz o inverso, quer dizer que ele recupera o sinal x de t. Então, quando isso aqui é verdade, o sistema é dito ser inversível. Ou seja, h de t tem um sistema inverso chamado de h de i de t. Mas para que isso aqui seja verdade, pela propriedade que a gente viu de interconexão de sistemas em série, isso aqui, a equivalência desse sistema aqui seria a convolução entre h de t e hi de t. Então, só para deixar mais claro aqui, eu vou colocar na lousa para a gente verificar. Eu tenho um sistema h de t cuja entrada é x de t e cuja saída estou chamando de y de t. E vou colocar em cascata um sistema hi de t que é a inversa de h. Portanto, já que hi é a inversa, a saída será a entrada original do sistema em cascata. Mas a gente sabe que isso aqui é equivalente a eu ter um único sistema cuja resposta ao impulso é a convolução entre as duas respostas em cascata. Bom, eu vou chamar isso aqui de f de t. Vamos chamar de h equivalente. Se isso aqui é h equivalente, então a saída x de t, né, equacionando isso aqui, eu tenho que a saída x de t é igual a sistema equivalente convoluído com ela própria. O único sistema em que isso aqui é verdade, ou seja, a convolução de x com um sistema cuja resposta ao impulso é h equivalente, dá o próprio x, o único sistema é quando h equivalente é o impulso unitário. Então, pela propriedade para um sistema inversível, né? O sistema tem a inversa se a convolução entre o sistema, entre a resposta ao impulso do sistema e a resposta ao impulso do seu inverso for uma função impulso unitário. Portanto, o sistema é inversível se a convolução entre a resposta ao impulso do sistema com a resposta ao impulso do seu inverso for uma função impulso unitário, como está mostrado aqui no gráfico. Bom, como é que eu posso então também caracterizar um sistema linear invariante no tempo a partir da resposta ao impulso
por exemplo, caracteres no sistema sem memória. Por definição, qualquer sistema, né, ele é sem memória se a saída em um dado instante t só depende da entrada neste mesmo instante t, nenhum para frente, nenhum para trás. Então, para um sistema linear invariante no tempo não ter memória, a saída só pode depender de x de t, e nunca de um valor deslocado de t para qualquer tal de deslocamento. Para isso aqui ser verdade, isso implica que y de t só pode ser uma versão escalonada de x de t, onde o valor do escalonamento c é uma constante qualquer. Mas para isso ser verdade, ou seja, se eu colocar na entrada de um sistema qualquer x de t e tiver na sua saída x de t multiplicado por c, a única coisa que eu posso ter para h de t é o impulso multiplicado por uma constante. Então, para que um sistema linear invariante no tempo seja sem memória, é necessário que a sua resposta ao impulso seja um impulso unitário escalonado. Para um sistema causal, novamente, um sistema qualquer causal, ele vai ser causal se a saída só depender da entrada para valores presentes e passados, ou passados. Bom, um sistema linear invariante no tempo, né, que é um caso especial dos sistemas, a saída é dada pela convolução, pela integral de convolução, como mostrado aqui. Bom, para que y de t só dependa de valores passados ou presentes da entrada, h de t tem que ser, ou h de tal tem que ser 0 para tal menor que 0. O que implica em que, para um sistema linear invariante do tempo ser causal, a resposta ao impulso de um sinal deve ser causal. Para a gente entender melhor isso aqui, vamos ver esse gráfico aqui. Suponha que eu queira calcular a convolução entre dois sinais genéricos no instante t igual a 0. Então eu quero obter y0. Eu vou voltar aqui. Se eu quiser, eu calculo a convolução para vários valores de t. Mas para a simplicidade, vamos considerar t igual a 0. Então se eu considero t igual a 0 aqui, y de 0, eu vou obter a convolução no instante t igual a 0. Eu vou fazer t igual a 0 aqui na equação. Fazendo isso, eu tenho essa nova equação. Então vamos interpretar essa equação aqui. Como é que eu obtenho essa convolução? Então suponha que essa exponencial aqui, seja h de tal, certo? E suponha que x de tal seja rebatida. Então, quando eu tenho x de tal, o que existisse para tal maior que 0 em x de tal, para tal maior que 0, eu teria valores futuros. Para x de tal, em tal menor que 0, eu teria valores passados. Mas quando eu rebato x, o que era futuro vira passado e o que era passado vira futuro. Ou, colocando em termos mais corretos, quando eu rebato x, os valores passados eles vão aparecer em tal maior que 0. E os valores futuros vão aparecer em tal menor que 0. O que acontece então? Eu vou calcular o produto dessas duas funções, x de tal de menos tal, que é x rebatido, e h de tal. Se eu tivesse h de tal diferente de 0, se esses valores tracejados aqui não forem 0, quer dizer que o produto entre h de tal e x de menos tal vai envolver valores futuros de x, que são esses vermelhos aqui, que foi rebatido e veio para o eixo negativo de tal. Se a convolução no instante t igual a 0, ela depender de valores futuros de x, o sistema é não causal. Então, para que o sistema seja causal, a convolução no instante t igual a 0 só pode depender de valores presentes ou passados de x. Os valores presentes ou passados de x estarão no campo vermelho aqui. A única forma disso aqui ser verdade é que h de tal seja causal, ou seja, é que h de tal seja 0 para tal menor que 0.
ou que h de t seja zero para t menor que zero. É o que a gente pode extrapolar para t nesse caso. Então, só para resumir, para um sistema linear invariante no tempo ser causal, a resposta ao impulso tem que ser causal. Desculpe. No caso da estabilidade, né, o sistema é estável quando eu coloco uma entrada limitada para qualquer t, a saída será limitada para qualquer t. No caso de sistemas lineares invariantes no tempo, a saída é dada pela convolução e o módulo da saída é o módulo da convolução. E quem é a convolução? É a integral da convolução, então é o módulo da integral. Mas tem a desigualdade triangular ou a desigualdade de Schwartz que diz que o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. E, portanto, usando essa desigualdade de Schwartz e assumindo que x de t é limitado em amplitude, né? Ou seja, o valor do módulo de x de t é sempre menor ou igual a um b de x, que é o valor máximo, que é finito. Então, se eu uso a desigualdade e assumo que b é finito, um valor deslocado de x também será finito. Então eu vou ter que essa integral, o módulo da integral será a integral do módulo de h do módulo de x. Mas como o módulo de x é igual a b de x, né, é sempre menor ou igual a b de x, eu posso substituir por b de x e colocar a desigualdade aqui, ó, menor ou igual b de x, integral do módulo de h. Ou seja, o que é que pode divergir aqui? Apenas a integral. Então, quando é que para um x limitado em b, y vai ser limitado? Quando essa integral aqui for limitada. Ou seja, para um sistema linear invariante no tempo ser estável, é necessário que essa integral convirja, ou seja, é necessário que h de t seja absolutamente integrável. É necessário que a resposta ao impulso obedeça essa equação aqui que a gente chama de absolutamente integrável. Bom, a gente falou a gente fala sempre da resposta ao impulso, mas a resposta ao degrau unitário também digamos assim, é uma resposta importante porque também caracteriza os sistemas lineares variantes do tempo. Por quê? O degrau tem uma relação forte com o impulso, como a gente já viu, né, no começo de sinais. Então, só para a gente perceber isso, veja o seguinte: se eu coloco na entrada de um sistema um impulso, a saída será h de t. Se eu coloco na entrada dele um degrau, a saída será a resposta ao degrau. Correto? Quem é a resposta ao degrau? Eu vou chamar de S de t, será a convolução entre a entrada, que é o degrau que estou colocando, convoluído com a resposta ao impulso. Ou seja, dá essa integral de convolução aqui, essa integral de convolução, eu posso inverter, né, a ordem da integração, o rebatimento das funções, ao invés de fazer pela propriedade da comutatividade da convolução, eu posso também dizer que essa convolução é h de tal com u de t menos tal. Bom, mas quem é u de t menos tal? Como a gente está integrando em tal, isso aqui, u de t menos tal vai ser uma função que vai ser zero quando o argumento for negativo e vai ser 1 quando o argumento for positivo. Quando é que o argumento é negativo? Quando o valor de t ou o valor de tal for quando é que ele vai ser negativo? Isso. O de menos tal, vamos desenhar aqui para deixar mais claro, né? Vamos fazer o desenho. Então nós temos aqui, ó, a resposta ao degrau unitário será a resposta do sistema quando a entrada é um degrau. É a convolução entre o degrau e a resposta ao impulso. Isso aqui também pode ser reescrito pela integração, né, de h de tal, u de t menos tal de tal.
Bom, mas quem é U de t menos tal? Deixa eu desenhar aqui, ó. Isso aqui seria U de tal. Quando a gente está fazendo o rebatimento, a gente troca o eixo, né? Então, U de tal seria essa função. U de menos tal seria essa função rebatida. Isso aqui seria U de menos tal. E quando eu desloco para um t genérico, eu tenho U de t menos tal. Para um t qualquer, que é 0. Então, ó, multiplicar h com U deslocado, esse U rebatido e deslocado, para tal maior que t, a função U de t é nula. Então, isso aqui se anula quando tal é maior que t. E a integração, eu posso substituir esse índice de integração superior por t, que é o valor máximo que eu tenho o produto não nulo entre h e u, de t menos tal. Então, essa integral, ela se resume a esta integração aqui, ó, integral de menos infinito a t de h tal de tal. Certo? Então, S de t é a integral de h de tal. Ou seja, S de t é a integral de h de t. Portanto, pela regra do cálculo, ó, h de t é a derivada de S. Mas quem é S? S é a resposta ao degrau. A resposta do sistema quando a entrada é um degrau. Portanto, ó, a resposta ao impulso do sistema é a derivada da resposta ao degrau. E a resposta ao degrau é a integral da resposta ao impulso. Portanto, como H define completamente, caracteriza o sistema, o degrau também caracteriza o sistema e, portanto, também pode ser usado para observar características dos sistemas. O que é, inclusive, verdade em alguns casos, como é estudado em sistemas de controle, por exemplo, que se usa muito a resposta do sistema a um degrau. Bom, uma outra característica importante dos sistemas é que quando a gente observa detalhes da resposta ao impulso, a gente pode intuir sobre detalhes do sistema, sobre o comportamento do sistema. Então, uma dessas inspeções que a gente pode fazer é o tempo de resposta ou constante de tempo do sistema. Quando a gente aplica uma entrada no sistema, existe um intervalo de tempo até que você consiga observar a saída do sistema completamente. Esse intervalo de tempo é chamado constante de tempo. Para a gente entender direito como é que funciona isso, imagine que eu coloco na entrada do sistema um impulso. Um impulso ele tem duração nula, ou seja, eu estou colocando na entrada do sistema um sinal que tem duração zero de tempo, ou seja, ele é instantâneo. Qual é a saída desse sistema? A resposta ao impulso. E a resposta ao impulso tem uma duração. Então eu só consigo observar completamente a saída de um sistema quando eu coloco uma entrada de duração nula, depois de esperar o tempo de H, que eu vou chamar de TH. Então, qualquer coisa que ocorra no sistema, eu tenho que esperar pelo menos TH. Então, esta duração é chamada de constante de tempo do sistema, ou tempo de resposta. Se eu coloco uma entrada que tem uma duração não nula, eu só consigo observar, digamos, Tx, a saída só pode ser observada depois que eu esperar Tx mais TH instantes de tempo, para eu obter completamente a resposta do sistema. Certo? Então, a constante de tempo, que é um fator importante de um sistema, ele define o tanto de tempo que eu preciso esperar para obter a saída do meu sistema. Isso a gente pode observar muito em sistemas RC, né, em circuitos elétricos do tipo resistivo capacitivo. O capacitor se carrega e descarrega através de um resistor. Então, nesses casos, a descarga do capacitor ao longo de R leva um tempo. Essa constante de tempo, portanto, é a resposta ao impulso, está relacionada à resposta ao impulso do sistema RC. Bom, e esta constante de tempo
está também relacionada a uma questão de filtragem dos sistemas, né? A gente pode pensar no sistema como sendo um filtro, e esse filtro, o comportamento dele está relacionado a esta constante de tempo, ao tanto de tempo que h de t demora. Então, se TH for grande, ou seja, se eu tenho um longo tempo até o sistema, até eu ter a saída completa do sistema, se a entrada sofrer variações bruscas, elas não vão ser percebidas pelo sistema porque ele ainda está se acomodando, digamos assim. Mas se TH for pequeno, qualquer variação brusca aqui será percebida e, portanto, a saída será modificada. Então, a gente tem, portanto, a noção de uma filtragem. Se o sistema tem um TH grande, ele não deixa passar variações rápidas. Ou seja, variações rápidas não serão percebidas na saída. Mas se TH é pequeno, eu consigo perceber variações rápidas. Uma variação rápida na entrada vai fazer uma variação rápida na saída. A gente pode perceber isso usando essa figura aqui. Ó. Então, suponha que eu tenha esse h de t, que tem uma constante de tempo aqui, TH, certo? E eu vou convoluir com duas senoides. Uma primeira senoide, ó, de alta frequência, ou seja, tenho oscilações rápidas, então eu tenho altas frequências, e a segunda senoide tem oscilações mais lentas e, portanto, baixas frequências. Se a gente observar, então, o produto entre h de t menos tal e x de t de tal aqui nessa função, observe que um lóbulo superior vai cancelar um lóbulo inferior, um lóbulo superior vai cancelar um lóbulo inferior e assim sucessivamente, vai sobrar só um pequeno valor aqui. À medida que eu vá deslocando h de tal, isso vai se repetindo, ou seja, o que vai sobrar do produto aqui vai ser um valor pequeno. E esse valor pequeno vai variar muito pouco em amplitude. O que é que significa isso aqui? Ó? Que essas componentes de alta, que frequências de alta, que senoides de alta frequência não passarão muito bem ao longo desse sistema. Então, se eu coloco x de t, uma senoide de alta frequência, o que eu vou ter na saída é uma senoide de amplitude muito pequena, com frequência aproximadamente igual a essa frequência da entrada. Mas a amplitude é atenuada. Agora, se eu coloco, como na figura embaixo, ó, uma senoide de baixa frequência, né, com variações lentas, não vai mais existir esse fator de uma cancelar com a outra. E, portanto, a integral sobre o produto dessas duas funções vai ter valores altos, né? Uma coisa vai sempre dominar com relação à outra. E, portanto, eu vou ter uma senoide de amplitude praticamente igual à senoide de entrada. Então, se eu coloco no meu sistema senoides que variam lentamente, a saída vai ser praticamente igual à senoide que entrou. Mas se eu coloco senoides de rápida frequência, a saída será atenuada. O que é que significa isso? Ó? Baixas frequências passam. Altas frequências são atenuadas. Portanto, isso aqui é um filtro, passa baixas. Eu deixo passar baixas frequências, mas não permito que altas frequências passem como elas gostariam de passar. Então, isso aqui caracteriza um processo de filtragem. E quem define esse processo de filtragem? O valor TH. Quanto maior o valor TH, menores vão ser essas frequências que vão passar, maiores vão ser as frequências baixas que vão passar. Quanto menor o valor de TH, menos essa característica de uma cancelar a outra vai ser percebida nessas altas frequências e, portanto, as altas frequências vão conseguir passar. Então, o valor de TH indica a frequência de corte do meu filtro, ou seja, qual frequência ele vai começar a atenuar, a partir de qual frequência ele vai começar a atenuar. Essa frequência de corte está relacionada, portanto, ao valor TH, que é a frequência, é o inverso do período e, portanto, o inverso desse valor TH seria denominado de frequência de corte.
do sistema, como como eu mostrei aqui na figura. Bom, e para finalizar, a gente tem que alguns sistemas não têm uma relação direta, uma equação direta, por exemplo, y de t é igual a cosseno de x de t. Muitos sistemas eles são descritos por uma equação linear, por uma equação diferencial linear, com coeficientes constantes. Por exemplo, como é o caso de uma relação entre a tensão da fonte e a tensão de saída do circuito RC. De uma maneira genérica, uma equação diferencial linear ela é dada por essa equação aqui, ó, por essa fórmula, em que eu tenho a ordem n, que é a ordem da saída, né, do polinômio de saída, e são dadas por equações, por derivadas de ordem até n das entradas e saídas. Então, o que essas equações fornecem é uma especificação implícita, né? Você não tem uma expressão explícita que relaciona a entrada e a saída, mas você tem uma relação implícita de derivações. Então, elas podem ser úteis na descrição da implementação dos sistemas. Para que você resolva equações diferenciais, é necessário que você tenha duas soluções, né? A solução parcial ou particular e a solução homogênea, e cada condição, que depende de condições auxiliares, e cada condição auxiliar vai levar a diferentes soluções. Eu não vou fazer aqui não é o escopo aqui do meu curso falar sobre essas equações, sobre a solução das equações, mas a gente vai abordar essas equações de uma maneira mais simplificada usando transformadas de Fourier e Laplace mais à frente. Mas só para a gente ter a noção de como essas equações são importantes, vamos considerar, por exemplo, essa equação de primeira ordem, um sistema causal, em que eu tenho a derivada da saída mais A vezes a saída igual a B vezes a entrada. Aqui é um sistema, né, linear, não necessariamente invariante do tempo, mas é um sistema, e eu posso reescrever isolando o y aqui, ó. Se eu isolar y, eu vou passar a derivada para o lado de cá negativa e divido tudo por a. Então fica menos 1 sobre a mais b sobre a vezes x de t. Então veja que eu tenho três operações básicas, ó. Multiplicação por constante, tanto aqui quanto aqui. Constante seria menos 1 sobre a aqui, e aqui seria b sobre a, é uma multiplicação. E eu tenho somas, que seria mais aqui, e eu tenho uma diferenciação, que seria dy dt. Então essas três operações básicas, com essas três operações básicas, eu consigo implementar isso aqui. Agora suponha que eu tenha um sistema, ou três sistemas, cada um executando uma dessas operações. Então eu poderia representar a operação de soma por um somador, né? Então eu tenho duas entradas e a saída seria a soma das entradas. A multiplicação por uma constante eu representaria desse jeito aqui, ó. Eu tenho uma entrada, multiplico, escalono no sistema, e tenho a saída, que seria a entrada multiplicada por uma constante. E o derivador, né, que seria a entrada x e a saída seria a derivada de x. Mais para frente a gente vai ver também que eu posso usar um integrador, em que a entrada seria um sinal e a saída seria a integral do sinal. Lembrem que essas duas operações têm uma relação direta, né? Porque a integral da resposta ao impulso é a resposta ao integral, e a derivada da resposta ao integral é a resposta ao impulso. Bom, enfim, mas usando os três primeiros blocos aqui, ó, esses três blocos, a gente consegue implementar esta equação aqui desta maneira aqui, ó. A equação seria o quê? Como é que eu obteria a saída y? A saída y seria uma soma, então ela vai ter que sair de um somador, entre a entrada ponderada por b sobre a, então eu tenho a entrada multiplicada por b sobre a, é uma parcela da soma, a outra parcela seria a derivada de y, então se eu tenho y, eu coloco num diferenciador e obtenho a saída derivada, multiplico por uma constante de valor menos 1 sobre a, e coloco isso tudo como entrada do somador. E, portanto, a minha saída seria obtida a partir dessa realimentação somada com esse valor. Então, a partir da equação diferencial, eu consigo uma forma
prática de implementação do meu sistema sem precisar resolver o sistema. Eu consigo obter a saída a partir simplesmente da obtenção de colocações, de implementações de blocos individuais rearranjados para definir a equação diferencial. Então, esse é um dos poderes da equação diferencial, que ela permite a gente implementar de uma maneira prática os sistemas sem precisar resolver as equações. Um outro exemplo é essa equação. A gente rearranjar a equação, só voltar na equação original, eu tinha essa equação. Então eu vou passar esse a de y para o lado de cá, e vai ficar negativo. Tá aqui, ó, menos a de y, e vou integrar os dois lados. Integrando esse lado, eu tenho o próprio y, integrando esse lado, eu tenho essa integral aqui. Ó. Então como é que eu tenho outra alternativa? Como é que eu obtenho a saída y? Eu pego ela própria, tá vendo? A saída y, multiplico por a, tá aqui esse ramo aqui, ó, por menos a, na verdade, né? Multiplico por menos a, somo a entrada multiplicada por b, a entrada multiplicada por b é somada com essa realimentação, e a saída dessa soma, que é essa soma aqui, ó, é integrada. Então, eu substituí a representação de um diferenciador por um integrador. Então, eu tenho uma outra forma alternativa de representar a mesma equação. E com isso a gente finaliza a descrição de sistemas lineares invariantes no tempo, e nas próximas aulas gravadas a gente vai ver a série de Fourier, transformada de Fourier e transformada de Laplace. Então, até a próxima.